Olá, eu sou o Vitor Capone e eu quero compartilhar um pouco da minha história com você. E eu quero dar um título para essa pequena história, e esse título é Do Vazio ao Preenchimento. Eu era uma pessoa que vivia rodeada de amigos e ao decorrer com isso na minha adolescência, eu fiquei um pouco vazio por dentro, porque eu via que aqueles tipo de amizade que saíamos para beber, para tudo mais, mas quando eu chegava em casa ou até mesmo nas festas, eu sentia um vazio, parece que aquilo não tinha sentido e o porquê eu estar ali. E eu lembro que uma vez, por eu ter uma pequena carência de amizade, eu fiz amizade com uns amigos, com um tipo de pessoas que eles tinham moto na época e eu não tinha condições ainda. E essas pessoas foram lá perto da minha casa e eu lembro que eu corri atrás deles para poder falar com eles. Só que eles tinham motos e não podiam muito me carregar, na verdade. E eu lembro que eu corri, eu fiquei pensando, será que eu estou correndo atrás deles por eles ter moto e eu não tenho essa condições financeira? Mas eu vi que eu estava correndo atrás de amizade, uma coisa que eu não tinha muito. E eu lembro que eu estava trabalhando no dia e minha mãe fez um aniversário surpresa e convidou todos os meus amigos para ir no aniversário. E quando eu cheguei em casa, eu não sabia que era o aniversário e minha mãe falou que era um aniversário surpresa e não foi nenhum amigo meu. E aquilo me deixou muito triste, muito chateado, porque eu me senti meio que rejeitado, menos amado entre meus amigos. E alguns amigos meus começaram a se destacar, começaram a ser jogadores de futebol, começaram a ser lutadores de jiu-jitsu, que na época eu também fazia, e eu comecei a ficar para baixo, minha autoestima baixa. Foi quando um amigo meu que se tornou jogador de futebol, na época ele jogava por um clube do Rio de Janeiro, e ele me disse que se tornou cristão. Mas eu não gostava muito dos cristãos na época, porque eu via que eles eram muito felizes sem motivo nenhum. Eu não entendia de onde vinha a felicidade deles. E eu falei com o meu amigo, já que você se tornou cristão, eu não quero mais falar contigo, isso você vai ficar um crentezinho e tudo mais. E eu comecei a deixar ele de lado. E esse meu amigo realmente foi meu amigo de verdade. E ele falou, Vitor, Deus fala conosco, você sabia disso? E eu fiquei rindo da cara dele na hora. Eu falei, é mesmo? Aí ele falou, Deus fala através de música, fala através de versículo, fala através da palavra dele. Não existe coincidência. E eu não dei ideia para ele sair dali do momento. E logo depois começou a acontecer coisas na minha vida que eu vi que não era muito coincidência. Eu estava na praça, próximo à minha casa, e uma moça, uma senhora, me entregou um papelzinho evangelístico. E eu peguei aquele papel e joguei fora. Mas depois eu fiquei olhando para o papel, meio que o papel olhava para mim, e não tinha ninguém me olhando, né? Porque eu queria ter uma postura de estou firme, não estou triste. E eu peguei o papelzinho e fui ler. E aquele papelzinho estava falando tudo exatamente o que eu estava passando. Meio que ele estava relatando o porquê eu estava sentindo aquele vazio por dentro. Por mais amizades que eu tinha Facebook com mais de 5 mil pessoas, tinha 2 Facebooks na época, por eu ser muito conhecido, muito famosinho, entre aspas, na época, e mesmo com tudo isso, eu sentia um vazio por dentro. Logo depois, houve mais uma coincidência, onde eu comecei a falar com Deus. Mesmo não acreditando muito, eu falei assim, Deus, se realmente tu existe, fala comigo hoje. Mesmo eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas fale comigo hoje. E eu fiquei em silêncio, chorando no sofá da minha casa, e comecei a ouvir uma música que vinha depois de 3 casas próximo à minha. E essa música era uma música cristã, e eu peguei um trecho da música, fui até o computador, coloquei o trecho da música para me escutar. E a música fala exatamente que eu estava orando, falando com Deus.
E o nome da música é Mesmo Sem Entender. A mesma oração que eu estava falando com Deus. E através daquela música eu vi claramente, eu tive a convicção que Deus estava falando comigo. Ali acabou todas as minhas dúvidas. E era próximo do carnaval, e eu fui ao carnaval de 2015, na época com minha namorada. A minha namorada era dançarina de funk, era de outra religião, e eu vi uma peça de teatro. No começo, quando eu cheguei na praça, eu vi um tatame sendo armado, e como eu já disse, eu fazia jiu-jitsu. Eu pensei que era uma luta, eu falei para ela que eu queria assistir a luta. Logo depois, vimos que era uma peça de teatro. E tinha um palhaço nessa peça de teatro. E eu gosto muito de circo, de palhaços, essas coisas. Eu falei, eu quero ver o circo para ver essa peça. E nessa peça, foram 3 peças, né? E uma das peças eu vi que tinha um homem que queria tocar em Cristo, mas os pecados empurravam o homem para longe de Cristo. E ali eu entendi o evangelho, lembrei do que o Alisson me falou, que não existe coincidência. Eu vi que não parei ali naquela praça por coincidência, mas sim, Deus me levou até a praça e me mostrou um pouco do evangelho. Então, naquele momento, eu me vi querendo tocar em Cristo, eu queria conhecer a Cristo, mas os meus pecados não deixavam. Então, eu deveria tomar a decisão de entregar a minha vida a Cristo, porque somente através dele, o vazio que eu sentia por dentro iria ser preenchido. E quando eu tomei a decisão, eu não pensei na minha namorada na época, mas ela tomou a decisão também, junto comigo. E hoje, nós 2 somos casados. Logo depois eu fui numa igreja onde eu fui convidado, e nessa igreja eu estou até hoje. Uma igreja que o foco é Cristo, o foco é uma vida dedicada somente a Deus, somente a Cristo. Eu quero deixar claro que eu não estou pregando sobre religião, não estou falando sobre religião nenhuma. Estou falando somente de um único Deus e de um único caminho, que é Jesus Cristo. E como eu já te falei, não existe coincidência, e você não está assistindo esse vídeo à toa. Foi Deus que te trouxe aqui.